Glória a Deus. Irmãos, nós estamos reunidos nessa casa chamada Casa de Oração para mais um culto de Santa Ceia, para mais um culto da comunhão. E a mensagem que eu trago nessa noite, ela fala a respeito de angústia na alma, desespero de alma. Talvez não seja a mensagem mais apropriada para uma noite de Santa Ceia, porque nós aprendemos no seminário que em noite de Santa Ceia o mais prudente é falar a respeito exclusivamente da morte e da ressurreição de Cristo. Porém, o seminário ele nos ensina alguns assuntos, algumas questões, mas nós não somos presos ao seminário, nós somos presos ao Espírito Santo. E se o Espírito Santo quer falar nesta noite a respeito de angústias, por certo tem pessoas que estão angustiadas, mas que serão curadas em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A minha alma, por exemplo, está angustiada. Me dê meu celular, por favor. Meu celular. A minha alma está angustiada. E você pergunta por quê? A minha alma está angustiada porque nós vamos, pelo quadro que eu vi hoje, durante o dia, nós vamos passar o resto da nossa vida aqui no Brasil acreditando em homens e com a convicção em nosso coração: o nosso país nunca vai mudar. Se tem alguém que você pode depositar sua confiança, o nome desse alguém se chama Jesus, o Cristo de Deus. Porque enquanto eu estava indo com a pastora para votar, teve lugares que a gente não conseguia passar com carro, de tanta gente que tinha. E como você não consegue passar, você precisa parar para não atropelar ninguém. E cada vez que eu parei, eu fiquei analisando as pessoas e eu fiquei pensando: hoje estamos na festa da democracia. Falamos que hoje as pessoas estão exercendo a sua cidadania. Mas você olhava para as pessoas e você percebe claramente que 80, talvez 90% daquelas pessoas nem sabem o que estão fazendo. A grande massa vota em um prefeito que na verdade não sabe quem é e não sabe o que faz. Porque se você perguntar a maioria das pessoas qual é o ofício de um prefeito, elas não sabem dizer, mas estão lá votando de um prefeito. Se você perguntar a maioria das pessoas o que faz um vereador, elas não sabem o que faz um vereador, mas estão lá votando em um vereador. As pessoas que dizem que estavam exercendo cidadania, eu pude perceber que eram pessoas que em grande maioria estavam embriagadas, bêbadas, seminuas, uma infinidade de mulheres seminuas, uma quantidade gigantesca de mulheres seminuas, dançando, rebolando, quebrando. Teve um momento que eu disse: Fernanda, feche as janelas do carro, porque teve lugares que a gente passou que as pessoas olhavam para a gente como se estivessem com ódio. As pessoas que eu nem conheço, eu não sei nem quem são. Eu disse: é melhor você fechar a janela do carro, porque você não sabe o que pode vir de lá para cá.
E o que eu pude perceber é que essas pessoas, na verdade, são massas de manobra. Existem canalhas no nosso país, travestidos de políticos, homens malditos, gananciosos, ambiciosos, homens cheios de demônios, sedentos por poder, por fama e por uma oportunidade de ficarem ricos, juntamente com sua família, enganando a milhares e milhares de pessoas, sem as pessoas perceberem que estão sendo enganadas. Massas de manobra da direita e massas de manobra da esquerda. Uma loucura, um desespero. Pessoas que, se você for perguntar o que é política, não sabem o que é política. Pessoas que, se você for perguntar por que está votando naquela pessoa, não sabe por que está votando. Alguns vão dizer, eu estou votando porque alguém mandou. Outro vai dizer, não, eu estou votando porque é meu amigo. Outro vai dizer, eu estou votando porque eu não tenho opção. Outro vai dizer, não, eu estou votando porque me deu uma carona e eu voto longe. Não sabem por que estão votando. O que nós sabemos é que amanhã, talvez hoje, não sei, vamos saber quem são os vencedores. E esses tais vencedores, eles são vencedores para eles mesmos, porque eles vão continuar crescendo, vão continuar ricos, e na próxima eleição nós vamos encontrar pessoas bebendo, seminuas, perdidas nos seus próprios delírios, fazendo algo que elas nem sabem por que estão fazendo. Quando eu voltei da casa da minha sogra, estava entrando na rua que eu moro com minha esposa, e eu vi dois jovens atrás do carro, tentando passar e fazendo gestos, e eu olhando pelo retrovisor, a rua era muito apertada, eu não tinha o que fazer, e os jovens desesperados, e fazendo gestos para poder adiantar o lado. Daqui a pouco eu encostei o carro um pouquinho para o lado, ele passou por um pedacinho assim, tempo de cair, se bater nos ferros do meio fio. Quando eu olho atrás, uma viatura da polícia militar, também querendo que eu saísse da frente de qualquer maneira, numa rua estreita, e eu tentando, sem saber o que fazer, junto com minha esposa, com minha filha, consegui uma vaguinha para botar o carro assim do lado. Ele me xingou, eu não tenho nada a ver com aquilo. Ele passou do lado e me xingou, e saiu desesperado atrás dos dois jovens. E você via os olhos dos jovens, o que estava atrás, segurando alguma coisa aqui na cintura, que eu não sei o que era, não consegui ver. Ele olhando para trás e o olho desse tamanho assim, porque ele sabia que se eles fossem pegos, eles estavam perdidos. O que eles fizeram? Não sei. Porque aquele desespero, também não sei. Eu só sei que eles dois fazem parte dos eleitores do nosso país. Eu só sei que se tivesse tido uma troca de tiros entre a viatura que estava atrás de mim e a moto que passou na minha frente, eu e minha família poderíamos sermos alvejados em um dia aonde parece que estamos exercendo a cidadania. Então, quando eu vi o desespero daqueles jovens pulando quebra-mola, em tempo de cair, se machucar, passar por cima de alguém, quando eu vi a viatura, em tempo de atropelar uma mulher que estava andando no meio da rua, me xingar, eu entendi que estamos em um mundo perdido, completamente perdido. A única pessoa que nós podemos contar se chama Jesus, o Cristo de Deus, e mais ninguém. Você pode aplaudir Jesus? O tema de hoje é: vamos vencer hoje toda angústia na alma. Segure com voz e com mão de profeta para a pessoa que está do seu lado e diga: vamos vencer hoje
toda angústia na alma. Bispo, mas o que é angústia na alma? Eu fiz uma pesquinha aqui. Angústia é um sentimento psicológico que se caracteriza por um conjunto de emoções e de sensações desagradáveis, como ansiedade, culpa, raiva, mau humor, tristeza e perturbação. Vou repetir. Angústia na alma se caracteriza como ansiedade, culpa, raiva, mau humor, tristeza e perturbação na alma. Raramente nós vamos encontrar um agrupamento de pessoas para que essas pessoas que estão reunidas não tenham nenhum tipo de sentimento desse em seu coração. Raramente nós vamos encontrar um ajuntamento de pessoas para que alguém não tenha algum tipo de ansiedade, para que alguém não tenha algum tipo de perturbação no campo emocional, para que alguém não tenha algum tipo de culpa dentro de si, para que alguém não tenha algum tipo de raiva guardada de algo ou de alguém, para que alguém, mesmo na igreja, não seja uma pessoa mal-humorada ou uma pessoa que vive uma tristeza crônica, mesmo na igreja, ou algum tipo de perturbação na alma, mesmo estando na igreja. Irmãos, precisamos levar esse assunto muito a sério, porque o Deus que nós pregamos, Ele diz: eu sou o teu socorro, sempre presente na hora da sua angústia. E se Deus Ele fala para mim, para você, que Ele é o meu socorro, que Ele é o seu socorro sempre presente na hora da angústia, isso é sinal que a Bíblia está dizendo que em algum momento da minha vida, que em algum momento da sua vida, nós vamos nos pegar exatamente dessa maneira, com a nossa alma angustiada. Diga glória a Deus. Bispo, por que glória a Deus se o Senhor está falando de angústia na alma? Porque o tema desta noite é: nós vamos vencer hoje toda angústia na alma, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O texto que vamos meditar está em Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 36, 37 e 38. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículos 36, 37 e 38. Quem achar Mateus capítulo 26, versículo de número 36, diz glória a Deus. Diz assim, Mateus capítulo de número 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, Jesus começou a entristecer-se, e o texto diz, e angustiar-se muito. Versículo 38. Então Jesus disse para eles: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Tem algumas traduções que diz:
a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Como é que está escrito aqui? A minha alma está sofrendo uma dor extrema, uma tristeza mortal. Permaneci aqui e vigiai junto a mim. Nos últimos dias, Igreja de Cristo, para ser mais preciso, de quinta-feira para cá, eu perguntava para Deus o que pregar hoje, o que falar para a Igreja de Cristo hoje. E Deus se limitava apenas a me lembrar desse versículo, quando Jesus diz: a minha alma está angustiada a um nível mortal, a um nível desesperador. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. A minha alma está profundamente angustiada. Mas eu não tinha parado para meditar no capítulo 26 inteiro. Eu só vim fazer isso de ontem para hoje. Meditar no capítulo de número 26. E apesar de eu saber que quem falou isso foi Jesus, só veio cair a minha ficha hoje, que quem estava nesse desespero de alma não era um homem comum, mas era o próprio Filho de Deus. Então eu entendi que se Jesus, sendo quem era, ou sendo quem é, chegou um momento da vida dele, que a alma dele foi tomada de uma angústia tão terrível, que lembrava os primeiros minutos antes de chegar à morte. Uma angústia que lembrava o desespero de quem está percebendo que a morte está chegando pouco a pouco. Se Jesus sentiu esse tipo de sentimento, possivelmente tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora, que já sentiram isso em algum momento, ou estão sentindo isso por esses dias. Diga misericórdia. Mas vamos entender todo o contexto antes de Jesus falar isso. No versículo de número 36, vamos voltar lá no versículo de número 17. Mateus capítulo 26, versículo 17. O capítulo 26, ele vai narrar a respeito dos últimos momentos, das últimas horas de Jesus na terra. Mas eu quero me prender não aos acontecimentos anteriores, mas a partir do versículo de número 17, aonde a epígrafe aqui da minha Bíblia diz: a última Páscoa e a Santa Ceia. Diga glória a Deus. Vamos partir daí do versículo 17 até chegar aonde Deus preparou para as nossas vidas nesta noite. Perceba, no versículo 17, diz: no último dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Jesus respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, o meu tempo está acabando. Vou celebrar a Páscoa
com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Diga glória a Deus. Percebam no versículo de número 18, que nesse momento aqui, Jesus ele já tinha uma certeza. E qual era essa certeza? O tempo dele aqui na terra estava encerrando. O tempo dele aqui no meio dos homens estava chegando ao final. A missão dele estava chegando ao fim. Jesus celebrou, ou comeu, sua última Páscoa com os discípulos, sabendo que desta vez, ele mesmo estaria sendo morto. Desta vez ele sabia que ele mesmo era o Cordeiro Pascual. Irmãos, até aquele momento, a Páscoa judaica, ela era celebrada comendo um cordeiro, comendo carne de um animal. Naquele dia, naquele momento, Jesus estava ali participando da última ceia, comendo a última Páscoa, mas dentro dele, ele sabia o que estava para acontecer nas próximas horas. Ele sabia qual era o destino dele. Ele sabia que aquela Páscoa era uma Páscoa diferente. Porque não era um animal que iria morrer. Não era um animal que iria ser morto. Era o próprio Jesus que iria ser assassinado. Não era o sangue de um cordeiro normal que seria espargido, mas era o sangue de Jesus que seria derramado. Ele sabia que a tradição falava de um cordeiro comum, mas nessa reunião ele sabia que o cordeiro daquela noite, daquele dia, seria ele mesmo. Diga misericórdia. Ali dava-se início à paixão de Cristo, o sacrifício do cordeiro. E é importante dizer que a paixão de Cristo, ela corresponde à Páscoa dos judeus, que nós chamamos também de Peshach. O versículo 20 diz assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Com quem? Com quem? Com os 12. Enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Percebam que a nossa missão nesta noite é entender por que a alma de Jesus estava profundamente angustiada, a ponto dele sentir uma sensação de morte. E a primeira coisa que nós percebemos é que na mesa ele já sabia que ele era o cordeiro que seria assassinado. A outra coisa que o texto nos mostra é que agora Jesus descobre que um dos 12 que estava com ele na mesa iria trair ele de uma maneira terrível. Não existe alma humana que suporte algo assim. Porque geralmente a traição vem de alguém que nós amamos. A traição vem de alguém que nós cuidamos. A traição vem de alguém que nós apostamos. A traição vem de alguém que nós acreditamos. A traição vem de alguém que nós investimos. A traição vem de alguém que nós depositamos a nossa confiança. O motivo pelo qual a traição é algo que
causa angústia a ponto de sentirmos sensação de morte, é porque a traição vem de alguém que nós não esperamos. E isso torna a dor terrível, a ponto de causar angústia e falta de ar. E a traição pode ser várias coisas. O marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, um irmão com outro irmão de sangue, um irmão com outro irmão na igreja, o pastor com o povo com o pastor, o patrão com o chefe com o patrão, um vizinho com outro vizinho. Então existem diversos tipos de traição. Mas não existe nada pior do que quando você já sabe que você vai ser traído. E o texto diz isso: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Ou seja, Jesus já sabia que ele seria traído. Verso 22. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O nome traição é justamente porque geralmente vem de pessoas que comem no mesmo prato, participa da mesma mesa. Então foi dado o nome traição, por causa do tamanho da fatalidade. E por que não dizer por causa do tamanho da desgraça? Porque a vida de quem é traído passa por um processo complicadíssimo. E para se manter de pé, só com a ajuda de Jesus. O Filho do Homem vai, como está escrito, ao seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não ter nascido. E então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, meu mestre. Olha só que terrível. Olha que negócio terrível. Versículo 26. O texto diz: então Judas, que haveria de traí-lo. A pessoa que iria trair, olha o que a pessoa diz: com certeza não sou eu, meu mestre. A pessoa que iria trair fez uma afirmação: não sou eu. E ainda teve a coragem de chamar de meu mestre, meu discipulador, meu amigo, meu ensinador, meu companheiro. Quando você vai fazer um estudo cuidadoso a respeito desse versículo, você vai perceber que Jesus, nesse momento, chama Judas baixinho no ouvido dele e diz: sim, é você que vai me trair. Jesus tinha tanta convicção que era Judas, que Jesus não quis fazer alarde, preferiu falar baixinho no ouvido dele, para que os outros discípulos não descobrissem. Porque se os outros discípulos descobrissem naquele momento ali, haveria um caos na Santa Ceia,
haveria uma grande confusão naquela Santa Ceia, principalmente com Pedro. Irmãos, Pedro arrancou a orelha de um soldado. Imagine o que ele ia fazer com Judas. E Jesus, conhecendo a natureza de Pedro, Jesus não alarmou. Diga misericórdia. É importante saber isso aqui, ó. Jesus não foi vítima de uma armadilha dos homens e nem tampouco a armadilha do diabo. Ele nos amou primeiro. Ele decidiu se entregar. Ele escolheu me amar e ele escolheu te amar. Esse momento aqui de dor e de desespero, sabendo quem iria atrair ele, foi opcional. Ou melhor dizendo, foi decisão dele. Ele poderia alarmar. Os outros 11 pegariam Judas e o projeto estava anulado. Mas ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele queria me dar uma nova chance. Ele queria te dar uma nova chance. Ele queria provar que ele pode curar minha alma. Ele pode curar a sua alma. Ele queria provar que todos merecem uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Diga glória a Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Diga glória a Deus. Irmãos, eu fico maravilhado com esses textos que falam a respeito do momento em que Jesus tomou o pão e o partiu e deu graças. Pode observar que todos os momentos onde Jesus está na mesa com os discípulos, a forma como o texto é narrado, a forma como o texto é escrito, a forma como Mateus, Marcos, João, Lucas, a forma como eles narram, mostra que até a forma de Jesus partir o pão tinha graça, tinha unção, tinha poder. Por que, bispo? Porque eles faziam questão de escrever com detalhes. Diga glória a Deus. É isso que ele quer de mim e de você. Que nós venhamos dar graças a Deus por tudo. Até mesmo pelo alimento que chega na minha e na sua mesa. Porque nós acreditamos que o alimento chega na minha mesa, na sua mesa, porque nós trabalhamos, glória a Deus. Não. O alimento chega na sua mesa porque Jesus permite. Porque ele fez uma promessa nesta palavra. E ele disse que não faltaria o que comer, não faltaria o que vestir e não faltaria o que beber. Diga glória a Deus. Tomem e comam, isto é o meu corpo. Irmãos, segundo a tradição dos judeus, receber um pedaço de pão das mãos do anfitrião era um ato de grande honra. E Judas foi um dos primeiros a ser honrado. Porque tem um texto que diz que Jesus pegou um bocado, quer dizer pão, molhou e entregou para quem? Para Judas. Então, se a tradição diz que receber um pedaço de pão das mãos do anfitrião da casa era uma atitude de honra, Jesus estava honrando Judas na presença de todos.
aquele que haveria de traí-lo foi o primeiro a ser honrado. Diga glória a Deus. Para Jesus aquele momento foi um ato de honra. Para Judas, um ato de comprovação da sua deslealdade e da maldade do seu coração. Enquanto de um lado o mestre estava honrando ele publicamente, dentro do seu coração a maldade e a traição já estava gerada na alma dele. Diga misericórdia. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deste cálice todos vocês. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Para quê? Para perdão de pecados. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: o sangue de Jesus me purifica. Diga: e te purifica de todo pecado. O motivo pelo qual ele se entregou foi para isso. Foi para hoje, através dessa palavra, ele me dizer e te dizer duas coisas. Primeiro, eu quero perdoar os seus pecados. Segundo, eu quero curar a angústia da sua alma. Diga glória a Deus. A primeira aliança envolvia derramamento de sangue de animais sacrificados. Porém, a nova aliança e a última aliança envolvia o sangue precioso de Jesus, o Filho de Deus. Verso 29. Eu lhes digo, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus. Irmãos, nesse momento aqui, Jesus estava fazendo uma promessa. E qual foi a promessa que Jesus estava fazendo? Um dia eu vou voltar para buscar minha igreja. Um dia eu vou voltar para buscar o meu povo. Ele estava fazendo uma promessa: olha, nós estamos comendo hoje nessa mesa física, humana, mas um dia comeremos de uma outra mesa. Uma mesa que já está preparada desde o princípio dos tempos. Um banquete celestial, diga glória a Deus. E o texto diz: depois de terem cantado o hino, cantado uma canção, saíram para o Monte das Oliveiras. É preciso a gente entender que nos originais, esse cantar o hino vem de uma palavra hebraica chamada Haliel, ou Haliel da Páscoa, ou louvor da Páscoa, ou hino da Páscoa. E geralmente no período da Páscoa, quando era cantado um Haliel, era entre os salmos 115 ao salmo 118. Quando você chegar em casa, lembre do sacrifício de Jesus e leia o Salmo 115, o 116, o 117 e o 118. Se vocês lerem esses salmos, que era uma canção de adoração ao Eterno, lembrando do sacrifício de Jesus, vocês vão viver uma nova experiência com Deus. Diga glória a Deus. Perceba que depois de cantar um hino, depois de cantar uma canção, depois de cantar um Haliel, eles foram para o Jardim das Oliveiras. Chamaram também de Monte das Oliveiras. Chamaram também de Jardim do Getsemane. Getsemane em hebraico quer dizer prensa de azeite. Repita comigo: prensa de azeite.
Bispo, por que você está rindo? Porque assim como eu acredito que tem pessoas que estão sendo prensadas. Mas eu tenho uma notícia boa da parte de Deus. Não tenha medo da prensa. Monte das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras, quer dizer lugar onde se esmaga as oliveiras para tirar azeite puro. Diga glória a Deus. É interessante que Jesus gostava de orar aonde? No Monte das Oliveiras. Pastor Antônio, Jesus gostava de orar, ele costumava orar no Monte das Oliveiras para conversar com o Pai. Missionário Lucas, e Jesus sabia que aquele monte era o monte onde as oliveiras eram esmagadas. E quanto mais a oliveira era esmagada, mais azeite era produzido, mas não era qualquer azeite, era um azeite de grande qualidade. Quanto mais era esmagado, mais azeite produzia, e o azeite tinha mais qualidade. Diga glória a Deus. É interessante que Jesus gostava de orar nesse lugar, no lugar da prensa, no lugar de ser esmagado. E é interessante que ele sabia que era nesse lugar que ele faria a última oração, a última conversa dele com o Pai. Como homem, era justamente naquele lugar. Mas percebam que o projeto de Deus não era só esmagar Jesus, era esmagar Jesus, e através desse processo produzir um grande resultado. Diga glória a Deus. Bispo, eu não estou entendendo, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o processo que você está passando, eu não sei qual é o processo que você está enfrentando, mas se o processo que você está enfrentando, se o processo que você está vivendo, você se sente como uma oliveira dentro de uma prensa, você sente como se você estivesse sendo esmagado, então levante a mão, dê glória a Deus, porque por certo vai ser produzido algo na sua vida muito poderoso. Vai ser produzido através da sua vida algo que vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu futuro e vai abençoar a vida das pessoas que estão em sua volta. Porque foi o que aconteceu com Jesus. Diga glória a Deus. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Irmãos, na prática, todos os discípulos de Jesus realmente o abandonaram. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os discípulos o abandonaram. Por que que a alma de Jesus estava profundamente angustiada? Olha mais um motivo. Em um momento ele tinha certeza que um iria trair. No outro momento ele tinha certeza que todos iriam abandonar ele no pior momento da vida dele. E olha, quando eu prego a palavra de Deus, eu prego com muita responsabilidade e com uma convicção no meu coração. Deus está falando com quem está aqui, e Deus está falando com quem está ouvindo a mensagem. Diga glória a Deus. Porque apesar de eu gostar, respeitar o tempo físico, quando nós estamos pregando aqui, não é para as paredes, é para os ouvintes. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que, assim como eu um dia, viveram a experiência de serem abandonados por todos.
E se existe algo que causa angústia na alma, é você olhar para um lado, olhar para o outro e perceber que os seus te abandonaram. Perceber que quem estava em sua volta te abandonou no pior momento da sua vida. Isso causa dor, angústia, desespero. Era por isso que Jesus estava dizendo: a minha alma está profundamente angustiada, a ponto de eu sentir a ânsia da morte. Diga misericórdia. Mas depois de ressuscitar, Jesus disse: irei adiante de vocês para a Galiléia. Tem coisas que só Jesus faz. Pastor Anderson, em um versículo ele está dizendo: vocês todos vão me abandonar. Quando chega no outro versículo ele fala assim: mas quando eu ressuscitar, eu não vou abandonar vocês. Missionário, em um versículo ele diz: vocês vão me abandonar. No outro versículo ele diz: mas eu vou ressuscitar, vou perdoar todos vocês, espero vocês lá na Galiléia, porque eu tenho uma promessa para cumprir na vida de vocês. Diga glória a Deus, aplaude o Senhor Jesus. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Mas Deus nesta noite nos reuniu para dizer: olha, eu vou te perdoar. Eu não vou te abandonar. E eu vou cumprir minhas promessas na sua vida. Diga glória a Deus. Aí no versículo 33, ele aparece. Diga ele quem, bispo? Pedro. Sempre Pedro. Pedro respondeu: ainda que todos te abandone, eu nunca te abandonarei. Por isso a alma de Jesus estava angustiada. Pastora Margarida, quando Pedro fala isso com Jesus, Jesus olha no olho dele e já sabia: vai me abandonar. Ele já sabia. Ainda que todos te abandone, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: eu vou te assegurar uma coisa. Ainda esta noite, antes que o galo cante, você, Pedro, 3 vezes me negará. O texto diz: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Aí o texto diz assim, e todos os discípulos disseram a mesma coisa e fizeram a mesma promessa. Nido, nós temos 2 opções. Todos nós temos 2 opções. Ou nós acreditamos nessa palavra, ou acreditamos no nosso eu. Ou acreditamos nessa palavra, ou acreditamos na multidão. Irmãos, quem falou: ainda hoje todos vocês vão me abandonar? Quem foi que falou isso? Se Jesus falou, era melhor eles ficarem calados, para não piorar mais a situação. Não, Jesus disse: vocês vão me abandonar. Na parte B do versículo, o texto diz: e todos os outros discípulos disseram a mesma coisa e fizeram a mesma promessa. Que promessa? Nós nunca vamos te abandonar. Então Jesus é mentiroso. Então Jesus estava mentindo. Jesus está dizendo: vocês vão me abandonar. Ele está dizendo: não vou abandonar não. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago,
começou a se entristecer e angustiar-se muito. Foi o texto que nós lemos hoje na abertura da mensagem. Versículo 38. Disse-lhes então Jesus: a minha alma está profundamente angustiada, profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Irmãos, a dor na alma de Cristo, a dor na alma de Jesus, era tão grande naquele momento, que ele não pediu muita coisa não. Ele só pediu que os amigos orassem junto com ele, ficassem vigilantes, atentos à dor dele. Só isso. E às vezes é isso que nós precisamos. Às vezes nós não queremos o dinheiro do irmão, a casa do irmão, o carro do irmão, a roupa do irmão. Não. Às vezes nós queremos só isso, a oração do irmão, a intercessão do irmão. E irmãos, eu vou fazer um pedido para vocês. Nunca digam para alguém que vocês vão orar se vocês não forem orar. Olhe para alguém e diga: se você não for orar, nunca diga que vai orar. Porque se eu digo para você: olha, a minha situação é essa, ore por mim, e você fala que vai orar, eu estou depositando a minha confiança em você. A pergunta é: se eu estiver fraco demais e eu não conseguir orar, e você estiver mentindo, a minha causa está na lama. Porque eu estou fraco demais, não tenho forças para orar, e a pessoa que eu pedi para me agradar disse: vou orar, e nunca mais lembrou da minha causa. E vamos falar a verdade, é muita gente que diz que vai orar e não ora coisa nenhuma. Por que o senhor está falando isso? Porque orar é difícil, orar não é fácil. Orar significa pagar preço, e geralmente não queremos pagar preço. A gente não quer pagar preço nem para a gente mesmo, quanto mais pagar preço por outras pessoas. Irmãos, tem gente que tem preguiça de orar até pela sua própria causa, quanto mais orar pela causa de terceiros. Então era isso que Jesus queria, que os amigos percebam que estavam os 12 ou os 11, mas quando chega em um determinado lugar, Jesus fala assim: fiquem aqui vocês. E ele pega 3, Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque ele acreditava que aqueles 3 eram mais chegados, era mais próximo a ele. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou: meu pai, se for possível, faça de mim este cálice, contudo, que não seja como eu quero, que não seja feita a minha vontade, mas sim como tu queres, que seja feita a tua vontade. Ô irmão, ô irmã, como a minha vida, como a sua vida seria diferente se nós tivéssemos essa mesma coragem, essa mesma atitude de dizer para Jesus que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Na verdade, nós queremos muitas vezes obrigar Jesus a atender sempre a nossa vontade, mesmo quando Jesus está vendo que a nossa vontade vai nos colocar no abismo, mesmo quando Jesus está vendo que a nossa vontade vai trazer danos lá na frente, mesmo quando Jesus está vendo que a nossa vontade vai trazer problemas um pouco mais adiante, ainda assim nós queremos colocar na goela de Jesus abaixo, para que ele atenda a nossa vontade. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus fala de uma forma diferente: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Diga glória a Deus. Então voltou os seus discípulos
E o texto diz: e os encontrou, diga, dormindo. Irmãos, olha a tristeza nas palavras de Jesus, olha a tristeza. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Ele já tinha falado, missionário, que a alma dele estava profundamente angustiada, tomada de dor, de tristeza, de desespero, a ponto dele sentir a ânsia da morte. Ele precisava de socorro de quem? Dos amigos. Porque essa palavra ensina que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, a ficar de pé. E é para isso que ele nos juntou como igreja, como irmãos. Não é para criticar um ao outro, não é para desfazer um do outro, não é para humilhar um ao outro, não é para perseguir um ao outro, não é para caluniar um ao outro, é para estender a mão, é para perdoar, é para ajudar a levantar quem está caído. Diga glória a Deus. Perguntou Jesus para Pedro: não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Aí o versículo 41 ele diz assim: vigiai e orai, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é de um espírito de Deus está pronto. Diga, mas a minha carne é fraca. A minha carne é fraca, irmãos. A sua carne é fraca. Pelo amor de Deus, não queira dar uma de super pentecostal. Não queira dar uma de super crente. Não queira dar uma de ser super-herói gospel. Porque esta palavra diz que a minha carne, a sua carne, ela é fraca. E essa palavra é verdadeira. Essa palavra não mente. Tiago vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Essa palavra vai me ensinar e te ensinar a fugir da aparência do mal. Fugir do quê? Ó, vigiar e orar para que não caia em. Quem quer ser tentado é outro, não eu. Deus me livre. Outro dia me perguntaram: o senhor tem medo de aparecer uma mulher pelada na sua frente? Tenho. Pra que eu quero ver uma mulher pelada na minha frente? Só a minha mesmo. Não. Pra quê? Só para mostrar que eu sou super pastorzão? Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero ela bem longe de mim, a quilômetro de distância. Amanhã dizer que o olho não vê, o coração não sente, não deseja, está repreendido em nome de Jesus. Ah, vai lá, super pastorzão. Vá. Vá que o versículo está dizendo aqui: vigiai e orai para que não caia em. O texto é claro: vigiai. Primeiro você vigia, depois você ora. Amém? Aqui Jesus nos ensina que vão ter muitos momentos em nossa vida que vamos ter que enfrentar o sofrimento sem o apoio, sem o conforto e sem a compaixão dos amigos. Olhe para alguém com olhar de profeta e diga: tem momentos da minha vida e da sua vida que vamos ter que enfrentar sofrimentos, diga, sem o apoio, sem o conforto e sem a compaixão dos amigos. Verdade ou mentira? Verdade. O que Jesus está me ensinando e o que Ele está te ensinando nessa noite, você que está aqui presente, você que está assistindo nas redes sociais, é que você não precisa se desesperar se você estiver se sentindo sozinho.
Porque existem momentos da minha vida, da sua vida, que vai ser exatamente assim. Seria muito bom, irmãos, se todos os nossos momentos de dores e de desesperos e de enfrentamento tivéssemos alguém para contar. Às vezes acontece sim de ter alguém para nos apoiar. Às vezes acontece sim de ter alguém para nos estender a mão. Mas tem momentos que não. Tem momentos que vamos ter que erguer a cabeça, a lágrima caindo e dizendo: eu não posso parar, eu preciso avançar, eu não posso parar, eu tenho que prosseguir. Diga glória a Deus. Se vocês observarem, os discípulos abandonaram, mas o Pai estava perto. Mesmo que alguém te abandone, o Pai está perto de você. E retirou-se outra vez para orar. E ele dizia: meu Pai. No original ele falava meu Abba. Meu Abba quer dizer meu Pai querido. Irmãos, o Pai estava em... E ele chamava de meu Pai querido, meu Abba. E nós, quando nós estamos passando por um processo, que apresentamos a causa a Deus, e que passa os dias e não tem sinal, não tem resposta, nós chamamos ele de meu Abba, chamamos ele de meu Pai querido, fazemos esse tipo de declaração para ele, ou falamos que ele nos abandonou, ou falamos que ele não nos ouve mais, ou falamos que ele nos esqueceu. Se porventura você falou em algum momento que ele te esqueceu, que ele te abandonou, que ele não te ouve mais, que seu destino é sofrer, que sua vida é assim mesmo, pede perdão nessa noite, porque ele quer curar sua alma. E diga para ele: não, o Senhor não me abandonou, o Senhor é o meu Abba, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Pai querido, eu confio em Ti. Diga glória a Deus. Se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou os amigos, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e foi lá no lugar orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: se for possível, aparta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Diga glória a Deus. O filho em agonia de alma insistiu por 3 vezes, e a única coisa que ele teve de Deus foi o... Às vezes comigo e com você vai ser assim, o silêncio. Mas eu tenho algo poderoso para te dizer. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não está trabalhando em seu favor. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que a sua causa foi abandonada. Deus está te vendo. Deus está olhando para você. Porque Isaías 64, verso 4, fala exatamente disso. Que desde a antiguidade com os olhos não se viu, nem se percebeu, nem com os ouvidos se ouviu falar, além de um Deus como tu, Senhor, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Espere de Deus, espere em Deus, Ele vai se manifestar de alguma maneira, mas confie em Deus. Depois voltou os discípulos e ele disse: vocês ainda dormem? Vocês ainda estão descansando? Eu nessa situação? Levantem, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Diga misericórdia. Levanta-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Eu já vi alguém dizendo que quando Jesus disse levante e vamos,
Era como se Jesus estivesse tentando fugir da situação. Eu quero deixar claro aqui que ele não se levantou para fugir, não. Não. Mas ele se levantou para se encontrar com o seu destino, para se encontrar com seus inimigos. Porque ele já tinha tomado uma decisão. E qual foi a decisão? Eu vou me entregar por amor de vocês. Enquanto eles ainda falavam, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Irmãos, quando você vai estudar esse momento aqui, você descobre que naquela multidão tinha sacerdotes, mestres da lei, líderes do povo, mais ou menos uns 500 soldados, servos do sinédrio, soldados romanos, armas, varas, fogo e outras coisas. Tudo isso para prender um homem desarmado. Diga misericórdia. Bispo, eu não entendi. Você recebe ataque na área financeira, na área sentimental. Você recebe ataque na área da saúde, com os filhos. Você recebe na área profissional, no emprego, na vizinhança. Você recebe ataque de todos os lados. Exatamente porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Perceba que Jesus era um homem desarmado, mas o que estava nele, que era o Espírito de Deus, era maior do que qualquer coisa. Então não dava para Judas vir sozinho, tinha que vir de galera. É por isso que tanto demônio se levanta contra a sua vida, porque um sozinho não vai dar um round. Aí tem que vir de galera. Mas aí Deus trabalha um dia na sua vida financeira, trabalha um dia na sua vida sentimental, trabalha um dia na vida dos seus filhos, trabalha outro dia na sua saúde, trabalha na sua vida profissional, trabalha na sua vida ministerial. Jesus vai trabalhando ali, vai derrubando um demônio aqui, a palavra de Deus vai se cumprindo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Diga glória a Deus. Amém? O traidor havia combinado um sinal com ele, dizendo: aquele que eu saudar com um beijo, é ele que é Jesus. Prendam ele. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, meu mestre. E o beijou no rosto. Jesus perguntou: meu amigo, o que é que você faz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E a gente encerra aqui. Irmãos, observe isso aqui. Apesar do erro grave de Judas, Jesus vê um homem distante de Deus do que é capaz de fazer. E vê naquele momento todo o mal que tinha na alma de Judas. Quando Jesus chama ele de meu amigo, ele realmente chamou de meu amigo. Porque naquele momento, mesmo diante daquela situação, Jesus continuava amando a vida de Judas. Mas perceba nas palavras que Jesus olha dentro da alma dele e percebe que quando o homem se distancia de Deus, as trevas dominam a sua alma, dominam o seu homem interior. Diga misericórdia. Precisamos decidir todos os dias. Precisamos decidir hoje. Levamos para o próximo o cálice ou levamos a espada? Vamos resistir à vontade de Deus ou vamos obedecer à vontade de Deus? Vamos levar para os homens lá fora, vamos levar para a geração que está nos esperando lá fora, paz e fidelidade ou traição? Precisamos tomar uma decisão como igreja hoje. O que tem nas minhas mãos, o que tem nas suas mãos? Segure na mão de alguém que está lá e diga: o que tem nas suas mãos? Diga: paz ou traição?
Diga um cálice ou uma espada. Diga obediência ou resistência à vontade de Deus. Diga assim: nas minhas mãos tem paz. Diga: nas minhas mãos tem fidelidade. Diga: nas minhas mãos tem obediência a Deus. Diga: nas minhas mãos, diga, tem cálice. E o cálice de Deus representa alimento para quem tem fome, água para quem tem sede, salvação para quem precisa de libertação, cura para quem está enfermo, cura para a alma de quem está com a alma angustiada. Diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.